queria agradecer pelo convite, agradecer por ter a oportunidade de abrir esse simpósio, que para mim é um tema muito importante, principalmente porque ele está sendo feito em casa, né? Eu me formei no FMS, então participar desse evento aí em Campo Grande, trazer esse tipo de informação no ambiente acadêmico é muito importante. Eu sei como foi na minha época que não se discutia tanto. Então, ver que acadêmicos de medicina, que profissionais de saúde em geral estão discutindo mais a saúde, atenção à saúde LGBT, é algo que é muito importante. Hoje, pode passar para o próximo. Eu deixei aqui para poder me apresentar. Meu nome é Eduardo Pérez, sou clínico geral, sexólogo clínico, tive minha atuação no ambulatório de terapia hormonal população trans e travesti, e hoje estou me especializando diretamente em saúde sexual e mental de população LGBTQIA. Pode passar. Hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre conceitos gerais, o que são esses conceitos? Para tratar sobre diversidade de gênero, tratar sobre diversidade sexual e abordar um pouquinho do tema do que é a política nacional da saúde integral da população LGBTQIA+, no Brasil. É um tema muito profundo, informações que a gente teria que estar abordando aqui, e é um tempo até bastante curto. Então, hoje eu vou tentar direcionar o que se discute de mais atualizado, o que é mais importante. Né? E a primeira coisa que a gente falar sobre gênero e diversidade de gênero é a definição de gênero. Então, a gente tem esse conceito muito quadrado, né, o conceito que a gente tem social e que a gente aprende na faculdade, que gênero é puramente biológico. Então, o gênero é aquilo que a pessoa nasce de acordo com o que ela tem de órgão sexual. E esse conceito, para quem estuda saúde sexual, ele já não é atualizado desde 1955, quando o psicólogo que estudava a sexualidade, John Money, nos Estados Unidos, definiu o gênero como diferente do sexo biológico, né? Então, a gente também vai falar sobre esse termo mais para frente. Mas o gênero, ele não é aquele que é atribuído ao nascimento, mas ele é uma identidade. Então, o gênero ele é biopsicossocial. Além de fatores biológicos, tem fatores psicológicos e fatores sociais que vão determinar qual que é a identidade de gênero de uma pessoa. Pode passar. Então, esse aqui é o bonequinho da sexualidade, que com certeza, para quem já teve contato com saúde sexual, com estudo de saúde sexual, esse é o mais antigo que a gente discute. Então, a gente tem que entender que para trabalhar gênero e sexualidade de uma pessoa, a gente vai estar falando de identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, e eu não uso o termo sexo biológico, e sim sexo atribuído ao nascimento. Né? Então, pode passar, porque aqui a gente vai falar de cada um desses termos. Então, já que... Aperta uma vez. Aqui a gente não fala mais sexo biológico, e sim sexo atribuído ao nascimento. Por quê? Atribui-se às pessoas que têm pênis o sexo masculino, atribui-se socialmente às pessoas que têm vagina, vulva e útero o sexo feminino, né? Mas a gente tem que entender que isso é um conceito que criou-se socialmente, essa ideia social de que pessoas com pênis são homens e pessoas com vagina são mulheres, vagina e vulva são mulheres. Sabendo que existem vários outros tipos de existência e identidade que vão ter esses órgãos genitais. Então, a ideia do sexo atribuído ao nascimento é de se atribuiu a um órgão sexual um tipo de gênero, né? E nem sempre vai estar adequado. A gente tem que lembrar que existem pessoas que vão nascer com órgãos ambíguos, que vão nascer com alterações nesse órgão genital, e mesmo assim a gente vai estar tentando forçar ou determinar algum gênero nessas pessoas. E aqui a gente fala especificamente das pessoas intersexo, antigamente conhecidas como hermafroditas. Elas compõem 1,7% da população mundial. Então, é uma quantidade muito grande. Basicamente, a mesma quantidade de pessoas que são originalmente ruivas, né, nascidas ruivas geneticamente, e não comprando na farmácia, é a mesma quantidade, mesma porcentagem mundial de pessoas que nascem intersexo. E, geralmente, o que acontece é elas passam já ao nascimento por algum procedimento que vai determinar qual que vai ser o gênero dessa pessoa. Tem um caso muito famoso, que inclusive envolvido com John Money, o psiquiatra que a gente comentou mais cedo, que é o caso do Brian Heimer, um paciente americano, nasceu com um irmão gêmeo, e ele nasceu com uma alteração no órgão genital. Então, ele tinha uma genitália ambígua e passou por um procedimento que determinou que ele teria uma genitália masculina, né? Que ele teria uma genitália feminina. Ao longo da vida, ele se identificou como homem, né? Então, ele foi criado como Brenda, mas ele se identificou como homem. Então, um paciente que teve uma identidade trans ao gênero que foi atribuído ao nascimento, né? Porque, de fato, atribuíram
em relação ao órgão genital, mesmo que fosse intersexo. E o caso foi um caso bastante peculiar, porque ele, mesmo com essa genitália ambígua, a gente deixou de entender intersexo de uma forma adequada e determinou um gênero e causou um sofrimento. Então, tem uma peça de teatro chamada Brian Brenda, a gente pode anexar depois essas informações para vocês lerem mais, não vou passar spoiler de nada. Mas aqui é importante a gente lembrar, o órgão genital não é a única coisa que determina gênero, né? Então, ele pode sim direcionar e entender que pênis é algo que é atribuído socialmente ao masculino, mas não necessariamente masculino. Canal vaginal, vagina e vulva, é atribuído ao feminino, mas não necessariamente é feminino. Né? Existem pessoas que vão ter características ambíguas e elas também têm o direito de poder definir sua própria identidade de gênero. Vamos passar? Isso. E falando já de identidade de gênero, aqui eu quero tirar os conceitos de cisgênero e transgênero, né, que são palavras que são bastante usadas quando a gente está falando de gênero, é importante a gente explicar um pouquinho. Eu trouxe conceitos de dicionário, mas que a gente tem que interpretar um pouco melhor. O cisgênero diz da pessoa que se identifica completamente com o seu gênero de nascimento, refere-se às mulheres e aos homens em completa conformidade consigo. Então, a gente tem que entender que cisgêneros são pessoas cuja identidade de gênero, ela se reconhece ao gênero ao qual elas foram atribuídas ao nascimento. Então, a gente tem a ideia de que cisgênero e transgênero é só em relação ao órgão genital. E aqui a gente vai debater um pouco. E transgênero, o conceito que vem do dicionário, diz da pessoa de gênero masculino ou feminino, mas que se identifica como do gênero oposto ao próprio, né? Então, diz da pessoa que se identifica com seu gênero, que não se identifica com seu gênero de nascença. E aqui, esses conceitos são conceitos bastante arcaicos, então hoje, como eu acabei de conversar, a gente não fala mais em relação ao gênero de nascença, né? Porque foi atribuído um gênero na nascença, não que ela nasceu neste gênero, porque gênero é algo biopsicossocial. Então é preciso que a pessoa se conheça, que tenha uma leitura social desse gênero para poder determinar qual é a sua identidade de gênero ou não. Então aqui, uma pessoa transgênero é uma pessoa que não se identifica ao gênero ao qual ela foi atribuída ao nascimento. Vou dar um exemplo, que é um exemplo da cultura popular. Então, provavelmente da minha época, não sei se da época de vocês, mas novela Chocolate com Pimenta tinha um personagem que era agora eu não vou me lembrar do nome, mas era o personagem interpretado pelo Kaique Brito, que era o personagem que foi criado a vida toda como mulher, embora nasceu com um órgão genital pênis, né? Mas foi criado a vida toda como mulher, sempre se entendeu como mulher, e quando chegou na idade jovem, na adolescência, se identifica como homem. Mesmo tendo um pênis, e a gente falar aqui que ele seria, assim, já homem de nascença, aqui a gente pode falar que ele é um homem trans. Porque como ele teve o sexo atribuído, o gênero atribuído dele a vida toda foi como mulher, então, mesmo sendo uma pessoa com pênis, é um homem trans. E é um grande chute na cabeça de todo mundo, né? Outro termo que é importante a gente falar aqui é por que a gente diferencia transgênero e travesti, né? Então, travesti é sim uma pessoa trans, então é uma pessoa transgênero. Mas no Brasil e na América Latina, a identidade da travesti é muito importante, é uma identidade transgênero feminina, né? E é uma identidade muito importante de ser reforçada porque ela tem características políticas muito importantes. Então, a travesti no Brasil, principalmente, que a gente vai estar focando, né, no nosso tema, a travesti ela foi bastante vulnerabilizada e foi bastante marginalizada ao longo da sua existência. Continua sendo, né? Então, a gente reforça a identidade travesti por reafirmar ela. Então, para não colocar no termo guarda-chuva do transgênero, a gente sempre adiciona nos termos transgênero e travesti. Pode passar. E é importante a gente entender, já que a gente está falando de gênero como um leque, né? É importante a gente entender, então, que gênero é um espectro, para a gente não cair unicamente no binarismo do masculino, o feminino, e o que se adequa ao masculino, o que se adequa ao feminino, a gente entender que o gênero tem várias expressões. Então, dentro dessas expressões, podem existir expressões não binárias, expressões fluidas, agênero, pangênero. Então, vai muito de como a pessoa se identifica e como ela transiciona dentro da sua própria identidade de gênero, não algo específico ou algo que é pré-determinado. Então, o gênero, por ter fatores biológicos, além dos biológicos, psicológicos e sociais, eles vão ter, sim, características que podem ser fluidas. E a gente trata gênero hoje como um espectro.
Pode passar. Indo falando de espectro, a gente deixando um pouquinho do tema do gênero e passando para o tema da orientação sexual, é importante a gente entender também que foge muito daquelas ideias de que só existe hétero, gay, hétero, homossexual e bissexual, né? Então, existe também um espectro de orientações sexuais que podem ser variadas dentro também do sexo atribuído ao nascimento, de acordo com a identidade de gênero e de acordo com a orientação sexual, né? Pode passar. Isso. E aqui, outro conceito que é importante a gente falar é que existe uma diferença da ideia de orientação sexual e orientação romântica, né? Então, orientação afetiva. Porque quando a gente introduz vários termos de orientação sexual, fica um pouquinho confuso, né? Porque, por exemplo, eu vou trabalhar aqui o conceito do assexual. Também usando cultura popular para a gente poder entender melhor. Recentemente, no Big Brother, a gente teve um participante assexual, e nunca se fala assexuado, porque assexuado é o plateuminto, a pessoa é assexual. Né? Então, a gente teve um participante do Big Brother, agora lembrar o nome dele. Você lembra, Fran? Vitor Hugo, isso. O Vitor Hugo, que foi o participante do Big Brother, que é um participante que se identificava como assexual, mas ele teve um envolvimento afetivo por um homem. Né? Então, como a gente caracterizaria essa pessoa? Ele se identifica como assexual por ele não ter desejo sexual por outra pessoa, mas ele tem desejo afetivo por outros homens. Então, ele é um assexual homoafetivo. Né? Aqui, para a gente poder entender, a gente pode ter desejo afetivo pelo mesmo gênero, pela mesma identidade de gênero, pelo mesmo sexo, a gente pode não ter interesse afetivo em nenhum, a gente pode ter interesse afetivo por todos, e isso vai ser diferente de falar do desejo sexual. E é importante a gente lembrar disso quando a gente discute mais na frente, lá quando falar das políticas públicas, a gente fala de políticas públicas que são direcionadas a homens que não se identificam como bissexuais, não se identificam como gays, mas eles têm relação afetiva, relação sexual com outros homens, né? Então, eles têm alguma orientação homossexual, mas eles são heteroafetivos, ou são biafetivos, ou não têm relação, não tem interesse afetivo, né? Isso é importante a gente lembrar, que vai ter essa diferenciação, sim. E é importante se questionar também, em qual que eu me coloco, né? Eu, hoje, José Eduardo, me entendo como homossexual ou homoafetivo, tenho interesse sexual e afetivo por homens, né? E é importante lembrar também que na população transexual, vai existir pessoas que são hétero e vai existir pessoas que são homo. Então, não é necessariamente uma pessoa trans, ela é automaticamente homossexual, né? Então, existe esse espectro que a gente fala para orientação sexual, também vale para... O espectro que a gente fala do gênero também vale para orientação sexual. Pode passar. E é muito importante a gente lembrar que nessa nova geração, como a gente tem discutido muito mais, a nova geração tem tido maior facilidade de poder se identificar dentro de várias outras características do espectro, outras identidades de todo esse espectro de gênero e sexualidade, que vão além do heterossexual, do bissexual e do homossexual. Né? Então, um estudo realizado no ano passado pelo Trevor Project, que é um projeto americano que faz acolhimento de pessoas LGBT, avaliou que cerca de 20% dos amparados pelo projeto se identificavam com alguma característica que fugia da característica binarista da sexualidade ou binarista do gênero. Né? Então, é importante a gente entender, enquanto profissionais de saúde, que essas pessoas estarão chegando e elas terão necessidades de atenção especial, lembrando da sua existência. Né? É muito importante, como médico, todos aqui nos formamos médicos generalistas, né? Até que a gente vá para a nossa especialidade, mas a gente nunca deixa de ser um clínico. Então, é importante a gente saber reconhecer na história clínica, empatizar e fazer uma história clínica centrada na pessoa. E não tem como a gente centrar a atenção da nossa história clínica e do nosso atendimento na pessoa se a gente não identifica, não faz uma identificação adequada. Então, aqui, a primeira característica que a gente tem que ter, saber quais são as existências, saber quais são as realidades, as identidades diferentes de sexualidade e de gênero, para poder abordá-los de forma adequada, né? E abordar também as orientações preventivas, as orientações adequadas nesse sentido. Pode passar. Aqui a gente já falou de identidade de gênero, já falamos do sexo atribuído ao nascimento, já falamos da orientação sexual, agora falta a gente falar da expressão de gênero. E o que é essa expressão de gênero? É o que a gente socialmente entende como as coisas de homem e as coisas de mulher.
é como eu vou me expressar e como eu vou ser interpretado socialmente. Então, se eu tenho uma expressão de gênero mais feminina, eu vou ser interpretado muito provavelmente dentro de um espectro mais para o lado do feminino do espectro do gênero, né? Isso é muito importante a gente entender esse conceito, porque ele vai determinar muita coisa na nossa sociedade. A gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, que ela vai vai favorecer mais quem está mais no espectro masculino, né? Quem se expressa mais com forma masculina, mas principalmente favorece homens, né? Então, homens cisgêneros. E se a gente for incluir outros temas da interseccionalidade da discussão, a gente vai falar de homens brancos, cristãos, homens ricos. Então, tem vários fatores que a gente debate, porque a medicina ela é um tema também social. Né? Então, a gente tem que falar que entender a expressão de gênero é importante, porque a gente também vai entender algo que a gente vai falar mais para frente, sobre quais são os tipos de opressão que essa pessoa vai passar. Tá? Pode passar. E aqui, embora não seja meu local de fala, eu sou um homem cisgênero, é importante a gente entender o que nessa expressão de gênero é o papel da mulher, o que se interpreta como papel da mulher na sociedade, né? Que a mulher é esperada que cuide mais da saúde que o homem, a mulher é esperada que pratique determinadas atividades domésticas, a mulher é esperada. Isso socialmente se interpreta, né? A gente tem que debater esse tema quando a gente debate gênero, porque é algo que a partir do momento que a gente debate, a gente pode tentar mudar esse parâmetro. Pode passar. Então, aquela ideia de que a mulher ela é a cuidadora da casa, ela tem que fazer os serviços domésticos, ela não tem capacidade para votar, não tem capacidade para tomar as grandes decisões, ela só tem que se direcionar a trabalhos que são trabalhos de atendimento, porque socialmente se construiu essa ideia de que o homem é melhor que a mulher, né? Então, se espera que alguém que vai ter uma expressão de gênero feminina vai estar adequando a esses papéis. Pode passar. E a gente sabe que hoje não é verdade, né? Então, o movimento feminista é muito importante nessa discussão e ele não se separa desse tema que a gente está falando sobre gênero, porque ele é muito importante a gente discutir cultura do estupro, para a gente discutir violência doméstica, para a gente discutir a educação sexual para as mulheres, discutir gravidez na adolescência, discutir direitos civis e direito ao corpo, tudo isso perpassa o tema do gênero, né? Discutir, a gente sair dessa ideia de que mulher não pode fazer nada para a gente ter uma mulher como a Marta, que ganhou diversos prêmios pelo futebol, que é algo que é uma atividade considerada masculina. Então, a gente entender que o papel de gênero, ele estruturalmente existe na sociedade, a gente interpreta pessoas através dessa estrutura social pré-moldada, e é importante a gente sempre questionar ela para entender até onde a gente está avançando enquanto sociedade ou não. Pode passar. E o mesmo vai valer para os homens, né? Ultimamente, a gente tem discutido muito mais o que são essas coisas de homem repensada a masculinidade. Então, aqui a gente tem a ideia de que o homem, a gente automaticamente interpreta ele como heterossexual, o homem tem que ser corajoso, tem que ser forte, ele tem que estar sempre no controle, o homem não pode chorar, o homem não pode, tem que ser mais agressivo, tem que ser um machão. Isso tudo são ideias que são pré-concebidas do que é ser homem. E quando a gente tende a interpretar uma pessoa do gênero masculino mais para o lado masculino do espectro, a gente espera, são atividades que são esperadas dessa pessoa, né? Pode passar. Então, é entender que o homem ele vai ser mais agressivo, que ele vai gostar de futebol, vai gostar de esporte, e, pode passar, isso a gente acaba reforçando também uma ideia de que essa agressividade que é esperada do homem, ele não poder mostrar fragilidade, a gente reforça uma ideia de um ciclo de agressão, né? Reforça ideias que têm que ser debatidas, desse homem não poder demonstrar fraqueza, que são ruins para os próprios homens, né? As pessoas que se identificam no espectro masculino, e são ruins para a sociedade em geral, porque a gente acaba perpetuando formas de opressão que a sociedade pré-determinou. Então, a gente, quando conversa sobre gênero, quando conversa sobre o binarismo, conversa sobre desconstruir essas ideias, entender a diversidade de gênero dentro delas, é importante exatamente para a gente lembrar de entender do cuidado que a gente tem que dar, lembrando que isso é um tema que é estrutural na sociedade. Então, todo mundo, de certa forma, vai ser influenciado ou não, em algum momento, pela discussão e pelo debate do gênero e da sexualidade. Pode passar.
E quando a gente tenta trazer esse debate, a gente cai sempre no engodo da ideologia de gênero, né? De que essa discussão, na verdade, é uma forma de tentar mal influenciar as pessoas, para acabar com a família, acabar com o status quo, acabar com os conceitos que a gente tem, cristãos, de que as coisas têm que ser como são. Né? E, na verdade, como a gente pode ver, não é. Né? Então, se existe uma diversidade, existem pessoas que se identificam em termos plurais, é importante que a gente tenha, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas que tratam do acolhimento de saúde mental, tratam do acolhimento de saúde física, inclusive de medicina preventiva, é importante a gente reconhecer essas existências e estudar, desde a educação primária até a educação superior, todos esses temas, né, para a gente poder interpretar melhor quais são essas existências e saber acolher melhor. Então, é a falta que faz, porque a gente caiu nessa fumaça de fake news de que discutir gênero e sexualidade é falar de ideologia de gênero, tentar forçar uma ideologia forçar uma orientação sexual, forçar uma identidade de gênero que seja diferente, a gente caiu nessa ideia e a gente acaba perdendo muito espaço de discussão, né? E, principalmente pensando nisso, pode passar, foi que a gente introduziu com muito esforço do movimento social, né, muito esforço do movimento LGBT e também através de governos que foram governos mais direcionados à esquerda, governos mais progressistas, a gente introduziu a saúde integral LGBTI+, como política pública, né? Então, lembrando que o SUS, a gente tem os princípios fundamentais do SUS, e um deles é ter a equidade, né? Ele tem que ser universal e tem que ser igual para todo mundo, dentro das suas próprias diferenças. Então, se a gente não aborda a sexualidade e a diversidade dentro da saúde pública, a gente não está abordando da forma adequada e a gente não está sendo igualitário da forma adequada. Então, a gente acaba perdendo para essa população, até muito recentemente, porque a gente está falando, pode passar, a gente está falando de projetos que começaram a ser discutidos para serem introduzidos no final da década de 90, mas que eles tiveram mais políticas públicas a partir de 2003, a partir de 2004, com o projeto Brasil Sem Homofobia do governo Lula, e só em 2013 que a gente vai ter a publicação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais no Brasil, pelo Ministério da Saúde também, no governo, esse já foi no governo da Dilma. Então, são coisas que são bastante novas para a comunidade LGBTQIA+. A gente tem essa introdução desses projetos como algo bastante novo. Então, o fundamental do SUS não foi fundamental por muito tempo, né? Pode passar. Por muito tempo também ficou a discussão do movimento LGBT, então, qual a atenção ao movimento LGBT, e também por questões históricas, que a gente não vai trazer agora, mas concentrou só na discussão do HIV/AIDS, né? Foi muito importante para a gente poder reforçar o movimento LGBT no Brasil, então, poder profissionalizar ele, poder dar maior visibilidade para a comunidade, maior atenção às necessidades da comunidade. Pode passar. E lembrando também que o Brasil, até hoje, ele tem o maior número de casos no HIV na América Latina, então ele cresce, os casos têm sido crescentes no Brasil na última década, e sim, ainda se concentra em grande parte na população LGBT, principalmente homens que praticam sexo com homens, e população trans, mas acabou que a gente focou durante muito tempo toda a atenção da discussão em apenas prevenção. Então, a gente não discutiu outros tópicos e outras necessidades de atenção, e principalmente outros tópicos importantes para as outras letras da sopa de letrinhas que compõem a comunidade LGBTQIA+. Pode passar. Mas a gente tem uma atualização muito importante que vale hoje para a comunidade LGBT, mas também foi ampliada para a população em situação de rua, população carcerária no país. Então, a gente ainda continua falando de populações com maior vulnerabilidade e negligenciadas, que é o uso da PrEP e a prevenção combinada. Então, para quem não conhece, vou abordar rapidinho, porque também não é o foco de hoje. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. É a medicação que a gente usa dentro do protocolo de prevenção combinada para poder barrar o avanço da epidemia do HIV no país, né? Essa medicação é uma barreira química que a gente vai fazer no caso do contato com o vírus do HIV para quem tem maior exposição de risco. A gente não fala mais em grupo de risco. E a prevenção combinada, ela é essa mandala, que ela também vale uma aula por si só, para a gente falar
de vários métodos de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente vai ter vacinação, educação sexual, uso de preservativo e lubrificante, vai ter o uso de medicação da PrEP e da PEP, que é pós-exposição. Tudo isso faz parte de um protocolo que foi pensado dentro da atenção da saúde LGBT. Pode passar. Mas outra coisa que é muito importante a gente introduzir nessa discussão, a gente não está falando só de saúde sexual, quando a gente está falando de população LGBT, porque a gente fala também, e é muito importante a gente gastar um tempo para entender esse slide, que é os determinantes sociais de saúde. Não se discute medicina preventiva e medicina social, e quando a gente está falando de saúde LGBT, a gente está falando de um tema social, um tema que é muito importante a gente entrar nesse tema social, sem falar de determinantes sociais de saúde, que são fatores além dos fatores biológicos que vão influenciar na saúde da pessoa. Então, a gente sabe que para outras populações, populações mais carentes, elas têm maior incidência, maior prevalência de determinadas doenças, quando a gente está pensando em comparação com populações que têm menos necessidade, que têm recursos, né? E aqui a gente vai estar falando de população negligenciada. Quando a gente está falando de população trans, quando a gente está falando de população LGBT em geral, mas principalmente focando aqui nos temas, na pauta de gênero, né, população trans e travesti aqui no Brasil, tem uma situação de vulnerabilidade muito grande, ela tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais que são muito piores comparadas à população em geral, né? E só deixa nesse ainda, eu ainda quero só terminar um pouquinho. Então, quando a gente está falando, hoje a gente tem uma informação bastante recente da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do país, do Brasil, que ela trouxe uma informação de que a média de idade de pessoas trans e travestis que são mandadas embora, são expulsas de casa, é aos 13 anos de idade. E a gente sabe que a expectativa de vida dessa população é metade da expectativa de população em geral no país. Então, uma pessoa trans, travesti, ela é esperado que viva, a expectativa de vida é de 35 anos, quando comparado com 77 anos que é da população em geral. E a gente tem que avaliar quais são as condições de vida dessa pessoa. Ela não tem acesso ao mercado de trabalho, ela não tem acesso à moradia, que é um direito humano básico, ela não tem acesso a condições sanitárias adequadas, porque, claro, não vai ter acesso à moradia, não vai ter acesso à educação adequada, porque vai estar em situação mais vulnerável. Então, qual que é o tipo de atenção à saúde que essa pessoa vai ter? E qual que é o tipo de cuidado de saúde que essa pessoa vai ter? Por isso que na política nacional que a gente tem hoje no país, se debate também fatores que vão além de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? De infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai estar falando de saúde mental, vai estar dando maior acessibilidade a serviços especializados para essa população, e é importante lembrar que profissionais de saúde têm que aprender sobre essa população e sobre a realidade dessa população para poder atender da melhor forma. E nesse contexto, agora sim pode passar, e nesse contexto entra o processo transexualizador, né? Que o nome é péssimo, mas é o nome que a gente tem para poder falar da atenção à terapia hormonal e atenção integral a pessoas trans no país. O primeiro esboço desse processo foi em 2008 no país, quando a gente teve a introdução das cirurgias de redesignação, que na época era reorientação de gênero, readequação de gênero, né? Ou a gente mudou o nome porque não está adequando nada, a gente está só adaptando de fato o biológico à identidade. E nem sempre também. Antigamente, em 2008, foi o projeto que permitia hospitais públicos, determinados hospitais públicos a nível acadêmico, então a nível de estudo, fazerem as cirurgias do processo transexualizador. Foram 5 hospitais, um em Goiás, um em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e um em Minas, se não me engano, que inicialmente foram autorizados a fazer esse procedimento, né? Que eram os procedimentos da vaginoplastia, da neovaginoplastia, e ainda na época não se discutia neofaloplastia, então não se discutia o atendimento do homem trans. Complicado, um procedimento com uma fila de espera gigantesca, e tinha um limite muito grande de volume, né? Então a gente tinha 5 hospitais, um país inteiro, com uma população gigantesca dentro do país, de pessoas trans e travestis, para serem atendidas. Com discussões do próprio movimento LGBTQ, principalmente das lutas, dos debates realizados pela população trans, foi ampliado esse serviço. Então, teve uma ampliação, um novo protocolo em 2013, introduzindo o atendimento dessa população a nível ambulatorial. Então, a nível de atenção primária.
nos serviços de unidade básica de saúde, as pessoas trans e travestis poderiam ser atendidas e receber atendimento psicológico, atendimento de saúde mental, saúde em geral e também receber hormonioterapia. Então, isso é uma garantia de direito à própria identidade sexual, à própria identidade de gênero, ampliou-se assim também, de certa forma, a discussão da saúde LGBT, levando ela para a atenção primária, dando também um direito à própria identidade de orientação sexual e direito à saúde, que também é um direito humano básico e que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que saber validar e reforçar. Pode passar. Então, dentro da terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual, a gente tem hoje cirurgias que vão fazer a vaginoplastia, a orquiectomia, que é a retirada dos testículos, feminização facial, mamoplastia de aumento, tireoplastia. A gente vai ter para os homens trans a esterectomia total, a neofaloplastia, que ainda está em caráter experimental no Brasil, então ela só pode ser realizada dentro de serviços universitários que estejam em caráter de estudo, a metoidioplastia, que é o aumento do clitóris, mastectomia redutora e também tireoplastia. Tá? Mas nem todos esses serviços estão disponíveis no SUS, mas todos eles já são permitidos para a população trans, tanto no serviço alguns no serviço privado e alguns não. A gente não vai entrar especificamente. O que é importante saber é que, pode passar, é que depois do protocolo transexualizador, a gente teve um acesso muito maior com as atualizações e à medida que a gente foi discutindo mais, introduzindo mais a discussão dessa população dentro da área da saúde, a gente tem um acesso muito maior aos serviços. Então, a gente garante um direito para essa população, né? Então, dos últimos anos, a gente tem um aumento das pessoas procurando terapia hormonal, aumento mínimo, mas tem, das cirurgias realizadas no país, porque as filas de espera continuam muito grandes e os protocolos têm determinados períodos de tempo para atendimento, né? Pode passar. É importante lembrar, e aqui a gente vai gastar também um tempinho para explicar o termo de estresse de minorias, lembrar que esse protocolo, essa política nacional garante um suporte psicológico. E quando a gente fala de suporte psicológico para a população minoritária, a gente tem que abordar o tema da teoria do estresse de minorias. Então, é esperado com a população, que eu vou falar no termo do LGBT como um todo, que é uma população que vive em maior vulnerabilidade social, ela passou uma vida inteira de opressão. Então, ela sofreu preconceito por sua identidade de gênero, sofreu preconceito por sua orientação sexual, e isso desde uma idade muito pequena, né? Então, sua construção psicológica ao longo da vida, ela também está envolvida com fatores estressantes que vão ser deletérios na saúde dessa pessoa, principalmente na saúde mental. Então, a gente sabe que essa população LGBT, ela vai ter maior... A gente, embora falta muito estudo, né, é um tema muito novo sendo debatido na medicina, ela vai ter ela vai ter maiores chances de desenvolver ansiedade, transtornos em geral, transtornos mentais em geral, mas ansiedade, depressão, as taxas de suicídio, que nem sempre estão diretamente relacionadas à depressão, elas vão ser maiores na população LGBTQIA+, né? Então é importante também a gente debater esse estresse de minorias, entender que existe um fator estressante muito maior, que é o preconceito nessa população, e que, pode passar, e estar consciente desse fator, estar consciente que a gente vive numa sociedade que reproduz esse preconceito, e muitas vezes nós somos também reprodutores de preconceitos, e sempre questionar eles para não ser também uma pessoa que vai estar causando mais dano à saúde dessa pessoa LGBT+, que procura a gente para atendimento. Pode passar. E por isso é importante a gente falar do ambulatório trans, que ele não é um ambulatório unicamente médico, né? Então, ele é uma equipe multidisciplinar. A gente está baseado em protocolos que são protocolos internacionais, então a gente usa hoje guideline canadense, guideline americano e o inglês para poder fazer, principalmente o da WPATH, que é para poder fazer o atendimento para terapia, e ele é uma terapia que vai desde a atenção primária à atenção terciária, né? Então, a gente está lá desde a UBS até o hospital universitário. Pode passar. E aqui, para a gente dar só um exemplo. Então, em São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, a gente tem uma quantidade bastante limitada ainda de serviços. Hoje, no país, são poucos os serviços, quando a gente compara com outros ambulatórios especializados, que fazem o atendimento da terapia hormonal. E é importante lembrar que todos nós, enquanto formados em médicos generalistas, os médicos de família, temos, sim, capacidade para poder atender.
contanto que a gente tenha capacitação para fazer terapia hormonal, né? Na cidade de São Paulo, hoje constam, pelo SUS, 8 ambulatórios. Esse número pode ter aumentado já desde o tempo que eu tenho essa informação para cá. Mas são 8 ambulatórios e eles são ambulatórios direcionados por zona da cidade, né? E no país, em geral, cerca de 36 ambulatórios registrados oficialmente, mas tem esse número varia, porque tem alguns ambulatórios não oficiais. Pode passar também. O que é importante a gente lembrar, de novo, é que depois que a Portaria Federal da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da População LGBT foi instaurada no país, a gente teve aumento do acesso à saúde para a população trans. Então, aumentou o atendimento à população trans. Isso é muito importante, porque é importante a gente reforçar essas políticas públicas e garantir esses direitos para a população trans e para a população LGBT em geral. Pode passar. E agora a gente vai sair um pouquinho desse tópico, mas é importante para a gente entender aqui como que essa política ela vai acabar se influenciando outras coisas, né? Então, como esse debate, o debate que a gente começou nos conceitos básicos de diversidade de gênero, de diversidade sexual, e como a visibilidade que essa população está tendo ao longo do tempo, como isso acaba influenciando também em outros debates, outros direitos que foram alcançados e que também vão influenciar na saúde dessa população. A gente teve bastante recente no país a instauração da LGBTfobia como crime, né? Então, equipara-se ao crime de racismo, que é importante a gente ter que seja equiparado para poder ter como não tem uma categoria dentro da Constituição, ele teve que ser equiparado com outro crime semelhante para quando ocorre o crime, que ele seja processado com tempo de prisão, ou com o tempo que tem que ficar recluso, para poder ser processado na justiça da forma adequada, né? Lembrando que a gente vive num país que é o país mais LGBTfóbico do mundo, né? Então, o Brasil ele é responsável por cerca de 50% das mortes de população trans no mundo, e ele tem a maior quantidade de mortes, principalmente são mortes violentas, mortes por tortura, por grande parte, com requintes de tortura, lembrando que hoje é o dia de combate à tortura, e no domingo a gente vai estar discutindo o orgulho LGBT, mas lembrar que essas mortes elas são muito concentradas no país. Por mais que no país não seja crime ser LGBT, não seja passível de pena de morte, igual em outros 73 países ao redor do mundo, ele continua sendo um país muito conservador e muito violento contra essa população. Pode passar. A gente vai ter o exemplo, são 2 exemplos famosos aqui, com requinte de tortura, da Dandara, que foi uma mulher trans que foi assassinada a pedradas em praça pública. Pode passar. E temos o exemplo também da Kelly, que foi assassinada no começo do ano passado, no dia do aniversário, dia 20 de janeiro, e teve seu coração arrancado, né? Então, a gente tem que entender que esses crimes são crimes que têm requintes de discriminação muito fortes, né? Além de ser crimes que chocam bastante, e que quando a gente está falando desse estresse que essa população vive, não é só o estresse de estar em situação de maior vulnerabilidade, mas ela também está em situação de risco pela sua própria existência, que é algo que a população em geral não consegue, às vezes, capturar qual que é esse fator estressante. Pode passar. E outra coisa que a gente teve bastante recente, né, que foi agora no começo do ano, foi o próprio direito a ser reconhecido como um cidadão que pode não só ter direitos, mas também ter deveres como outros, né? Que foi de poder doar. Esse direito dado aos homens que fazem sexo com homens, que pelas restrições realizadas no país, que ainda são válidas em outros países da Europa e países ao redor do mundo, mas vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da Inglaterra, que a proibição é por toda a vida, né? Então, para pessoas que praticam sexo, para homens que praticam sexo com homens, esse impedimento da doação de sangue durante 12 meses. Então, é uma solicitação de celibato mesmo, então, de não expressar sua sexualidade, mesmo que para homens heterossexuais que tenham relação sexual com múltiplas parceiras, não é solicitado não é feito esse tipo de restrição. Então, em 2020, a gente um debate que está desde 2015 no STF. Pode passar. Então,
desde 2015, a população LGBT tem esperado que o governo permita essa doação, né? Possa entender uma pessoa homossexual como uma pessoa que possa fazer um ato de cidadania, um ato de caridade. Pode passar. E só com o entendimento da pandemia, né, só quando a gente entrou numa situação de calamidade pública, calamidade de saúde, foi que esse direito, esse entendimento de o homem que pratica sexo com homem é um cidadão e pode sim doar sangue, foi autorizado. Então, e mesmo assim, depois de autorizado, a gente teve dificuldade com a Anvisa para poder permitir, mas agora sim os hemocentros já estão recebendo sangue. E essas são discussões que a gente amplia o debate para entender que não se concentra esse debate todo só numa política que foi permitida, mas ele vai se concentrar e vai influenciar em vários outros tópicos aqui. Então, quando a gente fala de atenção à saúde LGBTQIA+, a gente está falando também de atenção a essa população, né, e a todos os temas que essa população aborda e tem como pautas, né? Pode passar. E para a consideração final, trouxe as palavras da Marielle Franco, uma mulher negra lésbica, que é um exemplo para todo mundo que trabalha com direitos humanos, uma defensora dos direitos humanos. As rosas da resistência nascem no asfalto, a gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando da nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Então, quando a gente está falando de atenção à saúde LGBT, a gente está falando de direitos que foram conquistados, nós merecemos esses direitos e a gente recebe eles, não só agradece, mas a gente vai continuar lutando para que eles permaneçam e para que eles sejam validados e continuar lutando também para ter esses espaços, igual o espaço que está sendo disponibilizado, que a gente começa agora com esse simpósio, para discutir essas pautas e para poder ampliar ainda mais o debate, ampliar ainda mais os profissionais, né, e ainda mais braços e mãos e vozes para a gente poder falar sobre sobre saúde LGBT+. E hoje o que eu tenho para trazer é isso. Tá? Então, a gente queria agradecer a presença do doutor Eduardo por ter abrido brilhantemente o nosso simpósio hoje. E a gente só tem a agradecer em nome da IFMSA Brasil EMS, em nome de nós, organizadores, pela ótima palestra. Obrigado. E peço que todos fiquem aí, porque agora a gente vai fazer o nosso sorteio. E muito obrigada, doutor. Que isso. Ó, eu deixo... Pode falar. Já estava esquecendo. As dúvidas. A gente tem umas dúvidas. Eu queria saber se o senhor pode tirar as dúvidas para a gente. Sem problema nenhum. Antes só eu queria falar, quem quiser continuar acompanhando, eu deixei nos slides meu Instagram e meu canal do YouTube, que eu continuo discutindo esses temas de saúde sexual em geral e temas de prevenção, né, e educação sexual, e principalmente saúde LGBT nesse espaço. Então, quem quiser acompanhar, segue lá. Inclusive, a gente vai marcar o doutor Eduardo nas nossas publicações. No Instagram ele já está marcado no simpósio, então quem quiser achar mais fácil ele pelo Instagram da FMSA Brasil EMS tem fácil acesso. Perfeito. Então, as perguntas são as seguintes. Mas assexuais têm pouco ou zero interesse sexual? Então, a gente também vai falar do assexual como um espectro. Existem várias identidades dentro do espectro assexual. Tem gente que vai ter zero interesse, tem gente que vai ter pouco interesse, tem gente que vai ter interesse dia sim, dia não. Elas não deixam de ser assexuais por isso, né? Então, no fato de que você hoje tem interesse e geralmente você não tem, por causa daquele único dia você deixa de ser assexual. Então, também é um espectro. Tem gente que é demissexual, aí a gente vai... Como assim? A gente está trabalhando conceitos gerais, né? Se a gente for falar cada tópicozinho, a gente vai ficar uma noite inteira falando só sobre assexual, uma noite inteira falando só sobre bissexual, mas são conceitos que já foram introduzidos já faz bastante tempo, né? Então, o assexual e o bissexual são conceitos que foram introduzidos por Albert Kinsey, lá em 1961, né? Então, é coisa que a gente estuda mais hoje porque a gente entende mais quais são as variações, né? Então, é dentro do espectro, assexual é um espectro. A outra pergunta é: ainda não tenho claro identidade de gênero versus expressão de gênero. Tá. A identidade de gênero vai ser
como você se identifica. Então, eu gosto de usar, eu me identifico com o gênero que me atribuíram. Então, quando eu nasci, falaram que eu era menino. Minha vida inteira, eu me entendo como menino, eu me visto como menino, eu me comporto como menino, eu gosto de coisas que meninos gostam, então eu me identifico como do gênero que eu fui atribuído, né? Então, no meu caso, eu sou um homem cisgênero. Agora, na questão da expressão de gênero, embora eu me identifique como menino, eu gosto de usar saia, porque saia, teoricamente, é de mulher, não é de homem. Então, eu tenho uma expressão que está usando algumas características que são atribuídas ao outro gênero, né? Isso essa discussão é bastante binarista. Então, lembrar que aqui a gente tem usado esses termos para poder entender dentro da binariedade masculino e feminino, tá? Existem coisas não binárias, existem coisas, mas a discussão é muito mais ampla que isso. Mas colocando dentro da binariedade para poder entender, eu gosto de pintar minha unha. Então, isso é coisa de mulher. Então, eu posso ter algumas coisas da expressão feminina. Isso talvez me faria mais, me sentir mais confortável, me identificar como não binário ou como ou de outro gênero, né? E aí a discussão vai mais. Né? A próxima pergunta é: a política atende todos os níveis de saúde, não apenas o primário? Sim, atende todos os níveis de saúde. Então, esse paciente vai ter acesso, uma vez que tem acesso ao nível primário, ele tem acesso, abre as portas para todos os níveis, né? Então, existem protocolos para cirurgias especializadas, direcionadas à população LGBT, então, principalmente a gente está falando aqui de população trans, né? Então, a gente vai ter protocolos para essas cirurgias para a população trans, a gente vai ter exames que vão ser solicitados, então vai chegar ao nível secundário também para essa população LGBT. Aqui, quando a gente discute muito isso, a gente está falando bastante do processo transexualizador. Então, é em todos os níveis. Como funciona a terapia hormonal no sistema prisional? Da mesma forma que funciona um atendimento em qualquer fora. Então, você vai ter uma equipe médica que vai estar atendendo dentro do sistema prisional. Então, essa equipe médica é uma equipe de saúde, né? Vai ter enfermagem, vai ter psicologia, vai ter acesso às medicações. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de levar isso para dentro do ambiente prisional, né, no país. Porque a gente tem uma população prisional no Brasil superlotada, que não tem acesso a serviços básicos, nem quando a gente está falando fora aqui da saúde LGBTQIA+, né? Então, existe, porque existem as equipes, e essas equipes deveriam ser capacitadas para poder fazer a terapia hormonal também, o que na grande maioria não são. Então, a gente tem equipes que vão estar prestando um ótimo atendimento, mas elas não vão estar fazendo atendimento capacitado para poder fazer terapia hormonal. E muitas vezes se entende que a terapia hormonal não pode ser feita por todos os médicos, quando ela de fato pode, contanto que tenha capacitação. A próxima pergunta é: Edu, você conhece alguma lei que fala sobre as cirurgias para intersex logo após o nascimento? Quais cirurgias? Então, não especifica aqui, só fala isso. Alguma lei que fala sobre as cirurgias intersex para intersex logo após o nascimento. Porque o debate na relação, principalmente para qualquer coisa que a gente está falando de população LGBT e menor de idade, ele ainda está bastante atrasado no país, né? Hoje, o que é feito? Não preconizado que seja feita uma cirurgia para adequar um gênero em menor de idade. Não se pode no país. Isso inclui pessoas intersexo também. Mas geralmente é feito para, quando existe alguma genitália ambígua, a correção, né, bem entre aspas essa palavra, dessa genitália para evitar um desenvolvimento, alguma dificuldade de desenvolvimento, dificuldade de alguma deformidade, né, deformidade também. Então, mas não tem, que eu saiba, e eu posso estar aqui, eu precisaria saber procurar mais informação, não tem nada que trate população intersexo, nenhuma lei específica população intersexo, principalmente menor de idade no país. Eu não conhecia o termo intersexualidade. Você poderia falar um pouco mais sobre?
Intersexualidade, que tem características que são determinadas como de ambos os sexos, né? Pode ter características simultâneas. Então, uma, o que antigamente a gente chamava de hermafrodita, mas hermafrodita é o cavalo marinho. Então, a gente fala para o ser humano, a gente fala de intersexo. Tenho uma dúvida sobre a doação de sangue. Eu já posso ir aos hemocentros e me autodeclarar bissexual, e o meu sangue não poderá ser recusado? Não pela sexualidade. Existem outros critérios, né? Então, se você é um homem que se relaciona com outros homens, então, se você antigamente, você, ao falar que teve relação dentro dos últimos 12 meses, mesmo que fosse uma relação monogâmica, você só teve relação com o mesmo homem durante vários anos, você não poderia doar sangue porque está dentro do critério de restrição de doação durante os últimos 12 meses de homens que fazem sexo com homens. Por esse motivo, você não pode doar sangue. Mas existem outros fatores também que podem limitar a doação de sangue. Peso, outras doenças crônicas, uso de substâncias injetáveis, né? Isso tudo são fatores. Tatuagem recente, tudo isso são fatores que vão interferir na doação de sangue, mas pela orientação sexual não é mais um motivo para poder proibir, né? Lembrando que esse sangue, a triagem, ela é feita para poder economizar, né? Então, todo o sangue que é triado, todo o sangue que é coletado, ele é triado, ele é realizado os testes. Então, uma forma de você economizar o dinheiro que vai ser gasto, ou da política pública, né, em geral, economizar o dinheiro que vai ser gasto no teste do sangue, é de você já proibir a doação de pessoas que são grupo de risco. Mas a gente não usa, já faz 2 décadas o conceito de grupo de risco, quase 2 décadas o conceito de grupo de risco, e sim de exposição de risco. Um homem hétero, porque aqui, especificamente nessa lei da restrição, é de homens que praticam sexo com homens, né? Então, um homem que não pratica sexo com outros homens, um homem que não pratica sexo com outros homens, ele não vai ter, teoricamente, a exposição de risco, que é mentira. Ele tem exposição de risco, sim. Esse homem pode ter relação sem camisinha, esse homem pode ter entrado em contato com doenças, com infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa ideia de grupo de risco, que é o que se discute há tanto tempo em relação à doação para homens que praticam sexo com homens, é o que era errado, e foi o que foi proibido agora. A próxima pergunta é: pessoas queer são as que têm o gênero fluido? Pessoas queer são todas que não são cis normativas. Então, a teoria queer e o que do nosso LGBTQIA+, ele é um leque gigantesco. Gigantesco. Então, gender fluid, tem vários termos. Gender fluid é um dos vários que pode ser que funciona como imagem de pessoas queer, mas todo mundo que não se identifica dentro de conceitos cis normativos são pessoas queer. Resumindo horrores aqui, tá? Se alguém for comentar depois, você não falou isso, eu tô resumindo para deixar algo claro, porque, de novo, são várias teorias que a gente está tentando falar, dar uma resposta de 1 minuto. Então, doutora, essas foram as perguntas. Desculpa pelo afobamento de querer acabar, que eu esqueci até as dúvidas. Mas essas dúvidas, foram só elogios. Todo mundo no chat do YouTube elogiando muito sua palestra. E a gente só tem a agradecer mesmo pela sua disponibilidade. Desde o primeiro contato pelo Instagram, você foi muito solícito. E a gente só tem a agradecer por isso. É isso. Eu que agradeço mesmo a presença e eu quero assistir as outras também. Tá bom? Pois é. Então, aproveitando o engate do Dr. Eduardo, amanhã, às 14 horas, horário de Brasília, ou 14 horas, horário de Campo Grande, 15 horas, horário de Brasília, a gente tem uma palestra sobre saúde mental, LGBTQIA+, com 2 psicólogos, o João Vilela, que é um homem trans, e a Ana, que ela é uma mulher lésbica, e eles vão falar sobre a influência dessas identificações para a saúde mental. Na segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília, a gente tem sobre atendimento médico humanizado e acolhimento à população LGBTQIA+, no SUS, possibilidade de atenção primária em saúde, que foi algo que o doutor abordou bastante aqui, com a doutora Marília Letícia Nantes. E na terça-feira, dia 30, às 19 horas, horário de Brasília, a gente tem como funciona o atendimento no ambulatório multiprofissional para atendimento de pessoas travestis e transexuais, com o doutor Ricardo.
Sim, sou fã dele. Então, pessoal, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, a gente vai fazer agora um sorteio de uma assinatura mensal do Sanarflix. Então, eu peço que vocês fiquem aí. A gente tem um número anexado à inscrição de vocês e a gente vai fazer pelo sorteador. Eu vou projetar minha tela aqui, vai aparecer o númerozinho do sorteador, que vai... E a gente vai ver na planilha se o número da pessoa, quem é o ganhador. A pessoa tem que estar aqui na transmissão para ela conseguir o nosso prêmio. Então, vamos lá. A gente teve um total de 1.396 inscritos. E agora a gente vai sortear. Então, sorteado foi o número 575. O número 575 é a Maria Zane Nogueira. Ela tá aí? Então, gente, como ela não se manifestou, a gente vai adiar o sorteio e a gente vai trazer para outro dia. Então, amanhã, além dessa mensal que não aconteceu hoje, a gente vai sortear outra também, tá? E é isso. Então, a gente queria agradecer. Ai, peraí, ela tá. Socorro. Maria, manda os seus dados de novo, pro Instagram da IF, pelo direct FMSA Brasil EMS, e a gente vai logo passar o acesso, tá bom? Então é isso. Muito obrigado de novo, viu? Obrigada, doutor. Obrigada a todo mundo que participou hoje com a gente. O formulário, ele tá aí no chat de presença. A gente vai deixar ele aberto até 30 minutos após o encerramento da transmissão pelo YouTube. E depois a gente vai fechar para contabilizar a presença realmente de quem assistiu. E é isso, gente. Muito obrigada.